Nelson Passagem Vieira. A próxima presidente da Fiocruz será nomeada pelo ministro da Saúde de um governo ilegítimo e golpista. Se for nomeada, mesmo tendo sido derrotada no processo eleitoral, assumirá a presidência ou defenderá a legitimidade do voto da maioria dos nossos servidores? Nelson Passagem Vieira. Nelson, essa é uma excelente pergunta, porque essa é a pergunta da conjuntura política que nós estamos vivendo no país e na nossa instituição. O atual presidente da Fiocruz, ele trabalha com o governo que está aí. Né? A futura presidente da Fiocruz vai trabalhar com o governo que está aí. Vai lutar no campo democrático para que o governo seja um governo legítimo e democrático, que é a forma como a gente tem feito até agora. Eu não vi na Fiocruz uma luta de defesa de nenhum processo que não seja o processo democrático e legítimo que é necessário para o país avançar. Então, essa é a primeira premissa. Nós somos instituições do Estado. Essa é a primeira questão. Segunda questão, eu defendo o primeiro lugar da lista, né, no seu conceito e na sua aplicação. Então, eu, na minha governabilidade, que estou fazendo campanha para ganhar essa eleição em primeiro lugar, eu quero ganhar em primeiro lugar. Então, essa é a minha defesa. Se eu for presidente da Fiocruz e tiver que indicar diretor de unidade, eu vou indicar o primeiro da lista. Coisa que alguns presidentes anteriores não fizeram. Então, vamos ser bem cautelosos ao criticar a legitimidade da lista. Então, eu defendo o primeiro lugar da lista, eu me comprometo publicamente a indicar o primeiro da lista em todos os institutos que estão na Fiocruz e que farão suas eleições diretas no ano que vem, e mais, eu defendo o nosso estatuto. O nosso estatuto coloca em votação uma lista tríplice, para a qual nós não temos nem 3 candidatos, só temos 2. No nosso estatuto não diz que ao final da eleição o conselho encaminha um único nome, certo? O conselho não pode encaminhar um único nome. O conselho tem que encaminhar 2 nomes à apreciação do ministro e da presidência. Então, a única possibilidade, eu ficando em segundo lugar, a única possibilidade de eu não participar dessa fase da eleição é se eu me retirasse da lista. Eu não me retirarei da lista. O meu compromisso com essa instituição, eu estou fazendo campanha nesse processo para a fase democrática de discussão de propostas da Fiocruz para internas e para o país. Então, o meu compromisso é o compromisso com o Estatuto da Fiocruz. Eu não me retirarei da lista, nem em primeiro, nem em segundo lugar. A decisão governamental é uma decisão que vem posterior à nossa eleição. Então, saibam que a minha visão é muito clara, eu não estou fazendo ambiguidade nenhuma, eu estou me comprometendo com o nosso Estatuto, com o nosso sistema democrático, com o primeiro da lista para indicar qualquer diretor de unidade e permanecer na lista, independente da situação, independente do resultado. Muito obrigada. Com respeito à unidade da Fiocruz, aos 5.600 servidores que estarão votando agora sua preferência de uma forma clara para a composição, sim, de uma lista tríplice, mas onde teremos que ter uma unidade política clara, como já houve em vários momentos da história dessa instituição. Eu fui relatora do primeiro congresso, em 1988, ele ocorreu, eu participei de todas as eleições desde então, e a postura ética, clara, até mesmo quando houve necessidade de negociação, que foi o caso do governo Collor, quando não conseguimos emplacar o presidente eleito, mas foi feito um processo correto, político, ético, antes do estatuto, nosso estatuto é do governo Lula, para que houvesse um nome da instituição, que foi o professor Hermann Schatzmeier, que honrou todos os compromissos e que preservou a instituição no momento de grande dificuldade. Então, o Estatuto, ele é fruto de uma construção política, ele não fala por si. O fundamental é o nosso compromisso ético, político, com a clareza de que temos que
firmar a nossa democracia como valor, e o valor essencial é a nossa unidade para a condução do futuro da Fiocruz. Eu vou insistir na pergunta anterior, porque para mim não ficou clara a sua posição. Então, você não considera a lista legítima. Você disse que o estatuto não fala por si. Você falou isso, o estatuto não fala por si, o estatuto é uma peça política. Você não considera a lista legítima? Você, se ficar em segundo lugar da lista, você vai se retirar da lista e o CD vai indicar apenas o primeiro da lista? É essa a sua posição? Obrigada, Tânia. A minha posição é muito clara. Eu disse que o estatuto é o resultado de um processo de afirmação política. Foi isso que eu disse. Ele é resultado, ele não antecede. Nosso estatuto foi sancionado por decreto do presidente Lula em 2003. Nós vivemos o estatuto na prática desde 1988, né, quando ele foi aprovado no nosso processo congressual. Minha posição é clara. Eu vejo que, no momento de dificuldades, é a unidade da Fiocruz que garante a nossa força. É a unidade da Fiocruz. No governo Fernando Henrique, por exemplo, houve um encaminhamento de apenas um nome, né, e esse nome foi aprovado como presidente da Fiocruz. Eu vejo de uma maneira muito clara que a nossa unidade também deva se dar em nome do primeiro da lista do mais votado. Essa é a minha posição. Não, desculpe, você fugiu da pergunta. Minha pergunta foi muito objetiva. Você vai se retirar da lista ou não se ficar em segundo lugar? Porque eu disse que se eu ficar em segundo lugar, eu não vou me retirar da lista. Obrigada. Você tem 2 minutos para... Novamente, você fugiu da pergunta. Eu propus no início, antes do processo eleitoral, eu fiz uma proposta formalizada à comissão eleitoral que levou ao CD para que o CD solicitasse agenda para as duas candidatas, para que as duas candidatas fossem apresentadas ao ministro. Eu achava importante que nesse governo, do qual a gente não sabe exatamente o que vai sair, as duas fossem conhecidas pelo ministro do ponto de vista do processo eleitoral. Isso foi negado pelo CD. Portanto, as duas candidaturas foram levadas ao ministro pelo presidente da Fiocruz. Mas, gente, o presidente tem lado nessa eleição. O presidente da Fiocruz tem lado nessa eleição. Certamente, né? Não, eu não preciso falar sobre isso. Não preciso falar sobre isso. Então, evidentemente que eu espero que ele tenha levado as duas candidaturas de modo neutro, mas eu não tenho a menor ideia de qual é a posição do Ministério da Saúde em relação à lista da Fiocruz. Isso não foi explicitado em nenhuma situação. Muito bem. Isso posto, eu continuo perguntando, se você ficar em segundo lugar na lista, você vai se retirar da lista para encaminhar um único nome? Por quê? A unidade da Fiocruz, para mim, ela se garante na prática. Ela não se garante com um nome, né? Às vezes que a Fiocruz encaminhou um único nome é porque tinha um único candidato. Quando tinha mais de um candidato, a Fiocruz sempre encaminhou todos os nomes, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar. A gente vai ser coerente com o nosso estatuto ou a gente vai emparedar este governo com um único nome, seja ele qual for, o meu ou o seu. Eu não acho que esse governo deva ser emparedado com nenhum dos nomes. Eu acho que os nossos 2 nomes são nomes justos para a Fiocruz, vão dar condições de desenvolver a Fiocruz. A gente está discutindo teses, propostas, que é salutar dentro de uma instituição. Obrigado. Você tem 1 minuto para a sua réplica. Primeira coisa, temos que resgatar uma categoria muito básica que eu aprendi na minha educação: respeito. Em relação à sua pergunta, o presidente da Fiocruz já informou ao CD que tem um processo em curso e ele levará este processo ao ministro. Portanto, é impossível retirar qualquer nome da lista como procedimento formal. Por favor. Isto é o formal. A outra parte da resposta é a resposta ética da unidade. Eu não vou ferir o compromisso com os eleitores da Fiocruz. Eu não vou rasgar o nosso estatuto ético, moral e político.